E aí, irmãos e irmãs do Batatinha Comics, hoje a gente vai falar de clássico, um clássico absoluto que merece todo o reconhecimento e todo o louvor que as pessoas dão para ele, e é O Reino do Amanhã, do Mark Waid e do Alex Ross, um clássico da DC Comics que vale muito a pena ser lido, e eu vou falar por quê. Antes disso, não esquece de deixar a sua curtida, seu comentário e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Reino do Amanhã é uma história escrita por Mark Waid e desenhada por Alex Ross, dois grandes nomes bem conhecidos aí do universo de quadrinhos, principalmente da DC Comics, e ela é baseada, ou melhor, inspirada em uma trama que havia sido primeiro criada pelo Alan Moore na DC, chamada Twilight of the Gods, ou Crepúsculo dos Deuses, que mostraria um possível futuro que seria o fim do universo DC, onde os heróis estariam já envelhecidos, cansados e teria uma espécie de guerra entre o Superman e o Shazam, entre a dinastia El e a dinastia do Trovão. O Alan Moore, como todo mundo sabe, não fez essa história, ele saiu da DC antes disso, mas o Alex Ross queria desenvolver um projeto grande na DC, porque ele estava também trabalhando em Marvels, que é o projeto que ele fez para Marvel, e queria fazer algo tão grande quanto, ou até maior, com os personagens da DC. E inspirado nessa ideia do Alan Moore, ele começou a buscar na DC um roteirista que fosse trabalhar com ele nisso, e os próprios editores da DC sugeriram que o Mark Waid fosse essa pessoa pelo conhecimento enciclopédico que ele tinha dos personagens da editora. Dessa união, então, nasceu Reino do Amanhã, lançado na metade dos anos 90, um quadrinho que se passa num universo distópico, onde o Superman virou as costas para a humanidade devido à forma como a humanidade começou a tratar os seus heróis clássicos, digamos assim. Isso reflete muito bem o que estava acontecendo na metade dos anos 90, quando isso aqui foi lançado. A Image tinha sido criada com heróis cada vez mais violentos e focados em algo que não era bem exatamente a esperança, a salvação por meio de um exemplo moral, de um exemplo como é o próprio Superman, né? Não, na verdade eram histórias focadas em vingança, em violência, em matar os vilões ao invés de tentar recuperá-los, como é o caso do Batman, do Superman, que são heróis que têm como cláusula para eles mesmos não matar. Então eles já partem desse princípio, vários outros, né? Na verdade a maioria dos heróis partem do princípio de não matar, porque a vida, tanto de um vilão quanto de uma pessoa qualquer, ela tem meio que o mesmo peso, o mesmo valor, então não se tira vidas independente da situação. O que acontece é que nos anos 90 isso estava mudando, porque as pessoas estavam gostando muito mais de heróis violentos, de porradaria e de morte, que começou a desvirtuar na visão de certas pessoas, como do Mark Waid, por exemplo, desvirtuar o que o super-herói representava. O super-herói estava lá para representar o melhor da humanidade, não o pior da humanidade. E aí veio a resposta a isso tudo, a Image e tudo mais, com Reino do Amanhã. Aqui os heróis, a humanidade vira as costas para os heróis clássicos, por exemplo, o Superman, e começa a abraçar os novos heróis, a nova geração de heróis, que é aquela geração que resolve as coisas na porrada, na violência, e que resolve as coisas na visão do público. Por exemplo, o que causa a desistência do Superman na humanidade é algo causado pelo Coringa, é um terrorismo causado pelo Coringa, onde 20 homens e uma mulher morrem. Fica implícito que essa mulher que morreu é a Lois Lane. E aí o Superman vai atrás do Coringa para tentar pegar ele durante aquela ocasião toda, só que o Magog, que é um dos novos heróis dessa geração Image, ele chega antes no Coringa e mata o Coringa. E o Superman, por mais que aquilo que tenha afetado ele pessoalmente, a própria morte da Lois Lane, fica claro nas conversas que ele tem aqui, mas o nome dela não é mencionado. Por exemplo, tem uma hora que um herói fala assim, o Magog matou, o Coringa, naquela época que o Magog matou ele tinha matado 20 homens. E aí o Superman fala, e uma mulher. E baixa a cabeça, assim. Então, tipo, fica claro que não fala o nome, mas é a Lois Lane. E isso me lembrou até o Injustiça, né? Que é uma outra distopia de super-herói com um super-herói ditador, muito parecido com o Reino do Amanhã, só que bem pior. Uma execução muito aquém do que é entregue aqui pelo Mark Waid e pelo Alex Ross no Reino do Amanhã. E aí o Superman fica incrédulo com aquela situação toda e principalmente com a resposta do público. O público festeja o assassinato do Coringa pelas mãos do Magog.
porque o público vê aquilo ali como a nova geração que veio para mudar as coisas. Finalmente alguém botou o Coringa onde ele devia, matou ele, acabou o reinado de terror e caos do Coringa. E aí acontece um julgamento do Magog, onde ele é absolvido por ter matado o Coringa, e o Superman com isso vira as costas para a humanidade e percebe que ele já não é mais bem visto, ele já não serve mais à humanidade, e que essa nova geração de heróis é a geração que vai tomar conta do mundo a partir de agora. Passam-se 10 anos, isso a gente aprende em flashback na história, passam-se 10 anos e o mundo está cada vez pior por causa da violência perpetuada por esses heróis. Eles não medem esforços em pegar os vilões, em matar os vilões. Só que com isso, eles causam muitas fatalidades de inocentes, de vítimas da população. Muito mais do que os heróis do passado causavam. E essa guerra entre heróis e vilões está escalando de um jeito que isso vai levar ao fim da humanidade, porque as pessoas com poderes são cada vez mais, cada vez em maior quantidade, e elas têm cada vez mais poderes. E aí chega um ponto de ebulição aqui, que é um grupo de heróis liderados pelo Magog está enfrentando um vilão de terceira categoria chamado Parasita, mas esse vilão consegue dar um golpe fatal no Capitão Átomo. Isso faz com que, na ruptura dos átomos do Capitão Átomo, é como se fosse uma explosão atômica que mata 1 milhão de pessoas inocentes e deixa somente como sobrevivente o Magog. Isso faz com que a Mulher Maravilha, que também está aqui nessa história, vá atrás do Superman no seu exílio autoimposto e busque ele de volta, falando, olha, a gente precisa de ti mais do que nunca. Porque o Superman, ele é o símbolo da paz, ele é o símbolo da esperança. Quando ele virou as costas para a humanidade, outros heróis, principalmente a Liga da Justiça, foram atrás, fizeram a mesma coisa. Outros heróis viram que realmente a gente não é mais necessário aqui. A nova geração é quem está sendo abraçada pelo público, é quem a gente está sendo visto como o ultrapassado, o velho que não resolve nada, então eles também viraram as costas. E a Mulher Maravilha vê o retorno desses heróis apenas com o retorno do Superman, que o exemplo do Superman vai fazer com que a esperança retorne e esses heróis voltem a reinar assim, né, nesse mundo. Então o Superman de fato retorna. E ele retorna direto para ir atrás do Magog. E ele encontra o Magog depois de um tempo, só que o Magog tá... talvez o que ele encontra não é o que ele esperava. Ele encontra um personagem, o Magog, completamente quebrado também, muito arrependido do que ele fez e pedindo para o Superman acabar com a vida dele, para que ele não tenha que viver com isso. E isso faz com que o Superman veja que está na hora de mudar as coisas de novo. Que depois de 10 anos é a volta dele, está na hora de reformar a Liga da Justiça, trazer de volta o herói do passado, aquele herói que tem moral, aquele herói que tem ética e que não faz as coisas a qualquer custo. Tem limites para tudo. E ele junta uma Liga da Justiça para trazer os outros heróis. A ideia é trazer todos os heróis. Só que os heróis atuais, esses da Image, entre aspas, eles podem participar, eles são convidados a participar, desde que eles aceitem seguir os limites, aceitem seguir o padrão de super-heroísmo clássico que o Superman impõe e busca, né, e espera dos heróis. Só que muitos não querem voltar para isso, então começa a ter uma guerra entre os heróis da nova geração e os da velha geração, com uma divisão ali entre eles. Essa divisão vai ter essa guerra, na verdade, vai ter um terceiro player aí, que é o Lex Luthor e alguns vilões do passado se reúnem para tentar controlar a situação pelo meio do ser humano, porque numa guerra de deuses, onde fica o ser humano nisso, né? O ser humano vai ser erradicado da Terra, vai sobrar os deuses. E o Lex Luthor é quem está tentando fazer com que o ser humano prevaleça, só que usando os meios nefastos dele, como sempre, né? E além disso tudo, ainda tem a própria humanidade temendo tudo isso que está acontecendo, tentando se defender, que é, no caso aqui, representada pelas Nações Unidas e as ações deles referentes ao que fazer com os super-heróis, qual é a medida drástica que a gente vai tomar para acabar com tudo isso. E é bem drástico mesmo, o final desse quadrinho aqui é épico mesmo, incrível. Esse quadrinho, ele se passa num universo alternativo, não é no principal da DC, né? Aqui é a Terra 22. Se você ler o livro Multiverso DC aqui, do Grant Morrison, você vai ver lá no Guia do Multiverso, aqui a explicação da Terra. Ó. Então a Terra é a 22, aqui é. Terra 22 é o universo do Reino do Amanhã. Aliás, recomendo para você que quer estudar mais sobre o universo DC, entender melhor o multiverso e tal, tá aqui, ó, Multiverso DC, do Grant Morrison. Então a Terra 22 é onde se passa esse universo aqui, e ela é cheio de referências
tanto ao universo DC como outros. Por exemplo, logo no início, eu já vi uma referência ao Watchmen. Tem uma cena que o Norman tá passando na frente de uma vitrine aqui de uma loja. Deixa eu segurar melhor aqui. Aqui, ó. Aí tem vários livros. Deixa eu ver exatamente onde tá. Bem no cantinho aqui, ó. Ó. Bem no cantinho aqui tem o livro Sob o Capuz, do Hollis Mason, que é o livro que aparece no Watchmen. Quando você lê o Watchmen, a cada final de capítulo você tem capítulos do livro Sob o Capuz, que conta a história dos Minutemen, dos Watchmen originais, digamos assim. E esse livro aparece aqui como uma obra que existe nesse universo. Mas não sei o que isso quer dizer, eu acho que é só um easter egg mesmo. Outros easter eggs legais, por exemplo, é esse aqui, ó. Quando o Spectro está falando com o Norman sobre os heróis, né, sobre o passado, é mostrado aqui uma representação da primeira aparição do Batman, desenhada pelo Alex Ross, e da primeira aparição do Superman, Detective Comics e Action Comics. Ali, essas duas imagens são as capas originais dessas primeiras aparições. Achei isso bem legal. Mas isso é só arranhar a superfície do que tem aqui em relação a referências e tudo mais. Olha só essas splash pages. Olha só isso aqui. É um absurdo. A arte do Alex Ross aqui tá num ponto que, pra mim, ele nunca mais alcançou, e o roteiro do Mark Waid tá num ponto que ele nunca mais alcançou também. Pra mim, isso aqui é a melhor obra do Alex Ross, a melhor obra do Mark Waid, a melhor obra da DC Comics, o grande clássico absoluto. Não é Crise nas Infinitas Terras, não é Cavaleiro das Trevas, não é Batman 1, é Reino da Manhã. E vou além, tá? E aí eu faço um convite para você me refutar aí e me dar a sua opinião nos comentários. Para mim, é a maior obra de super-heróis já escrita, é essa daqui. E aí você me diz aí nos comentários se você não acha que é, e me diz qual que você acha. Pode ser o Watchmen, por exemplo, que é um quadrinho... Não dá nem para argumentar contra, né? Se você disser Watchmen, eu vou dizer, ok, beleza, realmente fica lá no topo. Mas para mim é Reino do Amanhã. Essa edição aqui, ela tá praticamente impecável. Ela tem um autógrafo do Mark Waid aqui, porque eu conheci ele na Comic Con Experience 2015, eu acho. A segunda Comic Con. A primeira ou a segunda, uma das duas. Eu só fui nessas duas. E ele tem muitos extras, mais de 100 páginas de extras, que são incríveis, incríveis mesmo. E eu só peguei, assim, 2 errinhos nessa edição. Essa edição ela tá quase impecável, mas tem 2 coisas estranhas. Uma delas é um negócio que é estranho mesmo. É isso aqui sem pontuação, ó. É um texto praticamente todo sem pontuação. Eu achei que pudesse ser alguma coisa de propósito e tal, mas eu acho que não, porque aqui, por exemplo, ó, tem um texto parecido, só que com... Desculpa, não é pontuação, é espaçamento. Olha só o espaçamento. Aqui, a cada palavra tem um espaço. Aqui elas estão tudo juntas. Tipo, essa primeira frase ali em cima, não tem um espaço entre as palavras. Eu acho que isso foi um erro da edição, mas, tirando isso, só teve mais um errinho, que foi aqui, ó. Quando o Espectro, nesse balão aqui, chama o Norman de Norma, sem o N no final. E Norma é um nome feminino, e Norman, com N no final, é um nome masculino. Tirando isso, é incrível o que tem aqui. Tem muitos extras, muitos mesmo. Tem tanto personagem, tanta referência que é impossível você saber todas, e por isso vem uma espécie de dicionário, um glossário, com todas as referências, todas, sem contar em sketches de todos os personagens, todos mesmo. Sketches com texto de cada um explicando quem eles são. É um negócio incrível a quantidade de extras. Eu acho que eu passei mais tempo dando uma olhada nos extras do que lendo a própria história, porque é muito texto aqui também, bastante desenho. Enfim, é uma quantidade de extras absurda. Vem entrevistas com o Mark Waid, vem entrevistas com o Alex Ross. É muito legal. E no final, vem um guia que hoje ele está desatualizado. Aliás, olha só, até a árvore genealógica vem aqui. E ele vem um guia no final que hoje está desatualizado, mas eu vou trazer ele atualizado aqui para vocês. Ó, nessas páginas aqui vem um guia de onde a história do Reino do Amanhã continua nas histórias da DC Comics. Em quais outras histórias isso aqui, esse mundo, a Terra 22, possui uma continuação. E aí eu vou trazer para vocês aqui porque eu tenho essas histórias, mas na verdade tem mais do que tá ali, porque ali acaba num certo ano e hoje já lançou mais, né? Então assim, esse universo, ele volta aqui nessa edição lançada há pouco tempo pela Panini Comics, O Reino, Grandes Eventos DC. Então aqui a gente tem a primeira volta daqueles personagens do universo da Terra 22. Depois a gente tem um arco gigantesco
dentro desse ônibus aqui, que é o Sociedade da Justiça da América, Jeff Jones, volume 3 norte-americano. Nos Estados Unidos é no volume 3, só que aqui no Brasil os volumes 2 e 3 foram divididos. Então o 2 que saiu aqui não é o 2 inteiro dos Estados Unidos, é um pedaço. Daí o 3 vai ser um pedaço do 2 que faltou e mais um pedaço do 3, depois vai ter um quarto volume. Eu acho que vai estar talvez no quarto volume. Vai estar no último volume brasileiro, mas aqui está no terceiro. Aqui eu botei 2 marcadores, ó. Todo esse pedaço entre esses 2 marcadores é uma história que é continuação do Reino do Amanhã. A gente tem Magog, Gog, os heróis, o Superman do Reino do Amanhã, todos os heróis, todo o universo da Terra 22, junto com os heróis da Sociedade da Justiça, numa história épica, gigantesca. Eu folhei bastante essa história ontem, eu não li ainda, mas agora eu estou bem curioso para ler e entender para que lado vai a situação toda aqui. Inclusive, a gente tem aqui páginas novas desenhadas pelo Alex Ross. Então, e o plot é feito pelo Alex Ross também. Então, não tem o Mark Waid, mas tem Jeff Jones trabalhando com o Alex Ross para fazer essa continuação do Reino da Manhã, com até imagens novas desenhadas pelo próprio Ross. Mas ele não faz os desenhos da história inteira, né? Os desenhos ficam a cargo do Dale Eaglesham. Em breve, então, isso aqui vai estar publicado no Brasil, provavelmente no último volume da Sociedade da Justiça da América, tem essa continuação do Reino do Amanhã. Depois, nas histórias 7 a 11 do Melhores do Mundo do Mark Waid, a gente tem um retorno para esse universo, mas infelizmente só falar isso já é um spoiler. A gente vai ter aqui a história do Menino Trovão. É Menino Trovão? Acho que é uma coisa assim. Não lembro se esse é o nome dele, mas acho que é Menino Trovão. Esse menino que acaba se tornando o parceiro do Superman. Ele vem de um universo que foi destruído, ele tem uma origem muito parecida com a do Superman, ele foi colocado numa nave, mas essa nave, ao invés de ir para outro planeta, ela atravessou o multiverso e veio parar na Terra. E aí o Superman pega ele para cuidar, mas percebe ao longo do tempo como o comportamento dele é errático e como ele sem um bom guia, ele vai se tornar alguém perigoso no futuro, um desses heróis image, digamos assim. E aí, no final desse primeiro arco, a gente descobre que esse menino é ninguém mais, ninguém menos que o Magog, o vilão, uma espécie de vilão, né, do Reino do Amanhã, que também volta aqui nessa história, com o Gog também, que é o criador do Magog. Depois, isso é meio que um teaser para a verdadeira volta do Reino do Amanhã, que ocorre em Melhores do Mundo, de 18 até 21. Então aqui, ó, a gente tem realmente, até diz aqui, ó, de volta ao Reino do Amanhã. A gente tem os heróis do Reino do Amanhã aqui, a volta do Magog também, ó, os heróis do Reino do Amanhã, aqui também, e termina na 21. Então essa foi a última vez que esse universo apareceu. Tem pequenas aparições de outros heróis em outras histórias, mas a história mesmo seguida desse universo são esses encadernados que eu mostrei aqui. E uma última curiosidade no final, para não dizer que eu estou falando besteira, os próprios Mark Waid e Alex Ross falam aqui no final sobre o quão isso aqui é uma resposta aos heróis da Image, aos heróis que estavam nascendo nos anos 90, porque eles dizem para os heróis novos da nova geração aqui, o Mark Waid pediu para o Alex Ross fazer os designs o mais parecido com o que eles não gostam, que é esses heróis exagerados e tal. Olha só, esse personagem aqui, por exemplo, e me disse isso aqui não é um personagem saído de Youngblood, Cyberforce ou qualquer outra coisa ali da Image. Tem vários outros personagens nesse estilo, cheio de cartucheira, bolso, metralhadora gigantesca, que é bem para dizer que a nova geração é essa geração. Olha só isso aqui, que é a geração Image. Então, não saiu de mim, saiu dos extras do Reino do Amanhã. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida aí, deixa um comentário. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E me diz aí, você já leu o Reino do Amanhã? Gostou, não gostou? É também, na sua opinião, a melhor coisa de super-heróis que existe? Diz aí nos comentários. Valeu!